pessoal está chegando, vai ser um bate-papo gostoso hoje com a Thelma, tenho certeza. Bom, no meu relógio, Thelma, são 7h03. Então vamos começar, porque assim a gente prestigia o pessoal que é pontual e o pessoal vai chegando aí daqui a pouquinho. E aí, para a gente começar, como eu te conheço, o Minarelli te conhece, mas o pessoal não te conhece, seria legal você se apresentar, né? Você falar de você, a sua trajetória e por que você conhece tanto aí dessa parte de recolocação, de programação de carreira. Conta pra gente. Muito bem, eu vou apresentar minha carreira e eu vou dividi-la em 2 ciclos. O primeiro ciclo foi quando eu iniciei na área de recursos humanos, a área de opção, né? Porque eu fiz psicologia, como está no convite, eu sou psicóloga, experimentei, naveguei, né, na psicologia clínica, na educacional, mas eu efetivamente me encontrei na psicologia organizacional. E aí eu comecei a minha carreira. Eu trabalhei por 19 anos em 3 organizações do segmento da engenharia. E foram, assim, momentos muito especiais. Numa das empresas eu fiquei 15 anos, nas outras eu fiquei menos tempo, 2 anos, em torno de 2 anos. E construí a minha carreira, todo o meu conhecimento, nesta área de recursos humanos, que foi uma área que eu apreciei muito ter trabalhado. Vivenciei muitos projetos bacanas. Isso é o primeiro ciclo, né? No segundo ciclo, eu caminhei para a consultoria. Então, eu trabalhei em 2 consultorias, onde numa eu permaneci 16 anos e na última por 3 anos, né? E também foram momentos muito gratificantes, onde eu tive a oportunidade de trabalhar mais com o tema carreira. Carreira, mudança de carreira, e carreira, na verdade, em todas as fases da vida, né? Então, eu vou dividir em 3 etapas, né? Quando é a escolha profissional, então, eu cheguei, inclusive, a estudar, a trabalhar com jovens em escolha profissional. Fiz uma pós, inclusive, em carreira, quando eu me inseri, né, nessas consultorias. Mas a maior parte, né, do meu trabalho foi desenvolvendo aí projetos de transição de carreira, vamos chamar assim, com as pessoas adultas, né? Então, já tinham passado pela escolha profissional. São pessoas aí que estavam entre 30 e 50 anos. Foram muitos executivos que eu atendi em nível gerencial, em nível de diretoria, os C-levels, né, como é conhecido no mercado. Foi uma grande quantidade, né? Eu, na verdade, perdi a conta, né, de quantas pessoas eu atendi. Eu assessorei, né, nesses momentos de transição de carreira. Eu acredito que somam um pouco mais do que 1000 pessoas, né? Bacana, puxa! Em programas individuais, né? Fora os programas em grupo, né? Eu não estou contando. E também, num outro momento, num terceiro momento de vida tão especial, que para mim, inclusive, é bastante gratificante trabalhar, que é no pós-carreira, né? Então, pessoas aí acima de 50 anos, 60 anos, 70 anos, já atendi pessoas nessa idade, né? Então, são momentos diferentes, né, que eu já lidei com o tema carreira, transição, mudança, e tudo mais que compreende, né, esse tema. Legal. Então, da minha vida profissional. Legal. Ô, Thelma, eu sempre falo isso para você e eu sempre conto para as pessoas, né?
que quando eu conheci você, há muito tempo atrás, né, e coincidentemente nesse mês de setembro, o Saúde em Contexto está completando o aniversário de 3 anos, né, mas quando eu te conheci há bastante tempo atrás, e no primeiro dia que eu te conheci, você estava, eu era sua assessorada, né, e eu sentei na sua frente e você perguntou assim para mim, Camille, o que você quer fazer, né? O que você pensa em fazer? O que você pretende fazer em relação ao trabalho, né? Daqui para frente. Eu virei para você e falei assim, eu não tenho a menor ideia. Então, Thelma, se você me ajudou naquele momento em que eu estava absolutamente perdida, eu tenho certeza que você pode aqui hoje trazer para a gente aqui algumas orientações muito bacanas. E aí, eu vou lembrar as pessoas que eu tenho aqui um roteirinho das perguntas que eu vou fazer para a Thelma, mas a qualquer momento vocês coloquem aí no chat as perguntas de vocês também relacionadas aos assuntos e eu vou apresentando aqui para a Thelma e a gente vai batendo um papo, tá? Então, fiquem muito à vontade para vocês mandarem os seus questionamentos também. Mas aí, Thelma, aqui na minha listinha, a minha primeira pergunta é: o que leva as pessoas a querer modificar a sua trajetória profissional? Assim, o que você tem visto na sua experiência? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Camille, eu vou concentrar, né, o desenvolvimento, né, a resposta, mas num período onde as pessoas consolidam as suas carreiras, né? Aproximadamente entre 30 e 50 anos, né? E até como eu comentei antes com você, né? Eu atendi muitas pessoas em transição, né? E são pessoas que viviam o mundo do trabalho dentro de uma organização. Então, são pessoas que estavam vinculadas a uma empresa, né? E diante, né, dessa situação, muitas das pessoas que eu assessorei sempre tiveram o objetivo de se manter como empregados, né? Mas existiam pessoas que, como você, né, falam assim, muito bem, e agora? Faço o quê nesse momento de transição, né? Para quem não conhece a Camille, tem pessoas aí que não conhecem, né, Camille? Que, inclusive, eu convidei, né? A Camille é médica, né, Camille? E é isso aí. eu atendi a Camille tinha recém saído de uma empresa grande farmacêutica, né? É verdade. Aí nós desenvolvemos todo o que eu chamo de projeto, né? Desenvolvemos todo um projeto que hoje você completa aí 3 anos, né? Na verdade, daquele projeto lá, eu já estou completando 5 anos. É que daquele projeto surgiram outros projetos, né? Então, eu tenho uma outra consultoria junto com alguns sócios há 5 anos, né? Então, tá dando frutos aí o nosso trabalho, Thelma. Muito bacana. Então, e existem pessoas, por diferentes motivos, né, que optam, né, ou têm o desejo, ou têm vontade de transformar a carreira, né, de deixar aquela carreira normalmente linear, né, que nós encontramos aí nos executivos que nós atendemos, com um conhecimento sólido, né? Porque são pessoas que ocuparam cargos executivos, então tem muitos anos, né, de trabalho, né, dentro de organizações, e os motivos podem ser vários, né? Das pessoas quererem uma mudança, uma transição para outro caminho, né? E eu encontrei diversos motivos ao longo, né, dos atendimentos que eu realizei, né? Vou citar alguns, como muito frequente a insatisfação, às vezes, com a liderança, né? A insatisfação com o comportamento, às vezes, de algumas pessoas que estão muito ligadas a ela,
não propriamente o líder, mas às vezes outras pessoas que acabam influenciando negativamente, né? Uma busca por mais independência e autonomia, né? De fazer certo. da forma como ele acredita, né? Que ele quer fazer. E trabalhos que tenham mais significado, porque às vezes no mundo organizacional as pessoas têm alguns deveres para cumprir e nem sempre fazem na questão principal, né, aquilo que tem significado para ela, né? Ou seja, são vários motivos, né, que levam as pessoas a seguirem outros caminhos. E você sabe que quando eu trabalho com as pessoas, né, que querem fazer essas mudanças, eu sempre perguntei para elas, muito bem, então a gente vai elencar todos esses motivos para que as pessoas tenham a possibilidade de compreendê-los melhor, né? E colocar sobre a mesa, né? Trabalhar essas questões. Agora, tem uma outra questão que, foneticamente, são palavras parecidas, né? Mas os seus significados são diferentes, que é a questão do motivo e da motivação, né? Certo. O motivo, eu tenho certeza que as pessoas, com facilidade, podem elencar vários motivos, né? Mas aí a gente questiona sobre a motivação, né? Sobre efetivamente um desejo, uma vontade, uma esperança, né? Em relação à mudança, seja ela qual for, e que tenha sucesso, né? Que dê certo. Porque quando nós aventamos uma mudança, nós queremos ter um resultado positivo dela, né? Claro. E eu costumo dizer que o que nos segura efetivamente, o que nos banca, né, nas situações de desafio que seguramente cada pessoa vai enfrentar na medida que faz uma mudança, mesmo sempre fazendo mudança, a gente sempre está com os desafios, né? É verdade. Mas especialmente nas mudanças, porque às vezes pode ser um começar de novo, né? E tem desafios. É claro que a pessoa tem bagagem, tem experiência e vai conseguir, obviamente, solucionar os problemas, né? Ou os desafios, ou as situações que irão surgir no meio do caminho aí. Agora, o que eu costumo dizer é que o que sustenta efetivamente é a motivação, né? E é uma coisa que tem uma frase, né, que as pessoas dizem, e eu aprendi isso com o Minarelli, né? As pessoas falam assim, é preciso ver para crer, né? E o Minarelli fala ao contrário, ele fala assim, olha, é preciso acreditar para ver, né? E eu acreditei muito nisso mesmo, né? Porque as pessoas precisam acreditar que vai dar certo, né? Que É. toda mudança que vai ser empreendida vai dar certo, né? E a motivação vai sustentar, né? Tudo isso, né? Então eu acho esses dois fatores bastante importantes. Interessante, muito bom. Thelma, você tem a percepção de que hoje em dia, as pessoas têm mais esse desejo de fazer uma transformação na sua carreira do que no passado? Eu tenho uma ideia sobre isso, mas obviamente eu queria ouvir você, a expert, aqui para nos dizer. Você acha que as pessoas estão hoje mais inquietas e intranquilas em relação ao seu papel no trabalho, às suas escolhas profissionais? Olha, Camila, eu acho que existe uma reflexão maior a respeito disso, né? Pelo mundo que nós estamos vivendo, pelas competências, né, que tem sido exigida das pessoas no mundo organizacional. Mas, nos assessoramentos que eu fiz, eu digo para você que ainda hoje, né, as pessoas ainda têm um pensamento e um comportamento mais linear, né?
se uma pessoa desenvolveu a carreira numa determinada área, né, quando ela está no momento de transição, não por iniciativa dela, mas por iniciativa da empresa, né, a maior parte das pessoas que eu atendi, elas tendem a querer o semelhante, né? Não optam muito por muitas mudanças. Tem pessoas que às vezes têm desejo da mudança, mas muito em função dos fatores externos, né, a elas, acabam às vezes por recuar, né, e não enfrentar o desafio da mudança, né? Mas eu penso que as pessoas hoje têm refletido mais sobre os seus posicionamentos dentro da organização, né? Buscando mais autonomia, com uma exigência maior de um ambiente mais sadio, né? Nem sempre, às vezes, as pessoas encontram isso, né? Nossa, tem muito lugar doido por aí, né? A gente sempre brinca sobre isso. A gente chama ainda que tem muito ambiente tóxico, né? Tem. Ainda existe isso em muitas organizações, né? Eu tenho pessoas que eu atendi que, inclusive, entraram em depressão, né? Em depressão em função da vivência que ele estava tendo no trabalho, né? Uma angústia, e ele tomou a iniciativa, inclusive, de pedir demissão, né? Em função disso, né? Foi uma situação delicada, porque ele não contava com a pandemia, né? Aí veio a pandemia e o mercado de trabalho, né, ficou muito mais complexo do que antes já estava, porque existia uma situação ainda muito complexa antes, né, porque ainda estávamos no início do ano com 12 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, a economia não estava favorecendo. Aí veio a pandemia, as coisas complicaram de uma maneira mais intensa, né? Mas eu percebo, sim, as pessoas mais envolvidas, né? E devem, né? As pessoas precisam ter a consciência das mudanças que o mercado tem colocado, né? De competências, de conhecimento, de carreira, né? Existem vários modelos de carreira, existem vários conceitos de carreira hoje que as pessoas precisam se apropriar, né? Porque aquele pensamento linear, né, de uma carreira onde eu vou crescendo, né, verticalmente, né, assumindo posições, as pessoas precisam entender que hoje não é só desta forma que as pessoas podem ter satisfação no trabalho em termos de carreira, né? Existem outras carreiras que, aliás, precisam ser bem incorporadas, né? Por quê? Porque não tem emprego para todo mundo, né? Absolutamente não tem emprego para todo mundo. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Mas eu vejo uma dificuldade dessa consciência, né? E eu vejo que o papel das organizações também precisaria ser esse, né? De conscientizar não só do desenvolvimento da carreira dentro da organização, mas algo um pouco mais amplo, né? A questão da inovação, né? Hoje tem sido algo que eu vejo pessoas preocupadas, né? Com esse modelo maior de inovação, as startups, né? Tem feito assim tem tido uma presença muito importante dentro de organizações muito grandes, inclusive, né? Que geraram as suas startups para ter mais modernidade, para ter recursos melhores, inclusive para elas próprias, né? Haja vista aí o Cubo, a Nova Bra, Oxigênio e tantas outras, né? Ô, Thelma, você sabe,
Há alguns minutinhos atrás, o Gilberto, que também está aqui conosco e é um grande parceiro nosso em relação à parte de gestão de pessoas e participa bastante nos nossos workshops, ele estava aqui curtindo o que você estava falando, estava batendo palma, né? Mas a gente, enquanto você lida muito com um pessoal muito maduro, a gente no Saúde em Contexto também tem contato com um pessoal muito jovem, né? Recém-saído da faculdade e tudo mais. E uma coisa que me chama muito atenção, e foi até uma das motivações que me fez aí chamar o Jobé para vir ajudar a gente a lidar, a conversar com esse pessoal e participar dos nossos workshops de preparação e capacitação profissional, especificamente para a área da saúde, é que eu vejo uma grande diferença hoje do jovem que sai da faculdade em relação ao pessoal da minha idade, quando nós saímos da faculdade, do pessoal que saiu logo depois. As pessoas tinham essa expectativa de encontrar um emprego, né? E hoje a gente vê os jovens saindo da faculdade com uma cabeça muito diferente, né? Ele não quer exatamente um emprego, ele quer colocar os projetos dele para acontecer, né? Então, essa questão do empreendedorismo mudou muito, né? O jovem sai com uma cabeça muito diferente, ele não está preocupado em terminar a faculdade, ele tá preocupado em desenvolver o seu próprio produto, né, em iniciar a sua própria empresa. Então, eu percebo que realmente é uma mentalidade diferente, né, é diferente até desse pessoal que tem uma mentalidade mais madura, né, na faixa entre 40 e 50, que aí está entre o público que você mais atende no momento, né? Mais encontra atualmente, né? Isso é verdadeiro, viu, Camille? Porque uma parte dos jovens ainda quer um emprego, né? E quer um bom emprego, né? Dentro de uma grande organização. Já vista que se candidatam aí, né? Nas organizações mais procuradas, né? E se colocam aí nos processos seletivos, né, que são processos assim bastante longos, muito exigentes, etc. Mas uma boa parte também de jovens pensam diferente, né? Então são jovens, inclusive, que abrem mão, né, de uma carreira, né, nesse entendimento de uma carreira linear, de uma carreira onde eu inicio como analista ou eu inicio como engenheiro e eu vou galgando posições aí de liderança, de coordenação, assim sucessivamente, né? Até chegar a um determinado posto, né, maior. Eu tenho visto que isso não é valor para alguns jovens, né? O valor é efetivamente o projeto, né? É ele idealizar o projeto, acreditar no projeto e levar a termo, né? Porque quando a gente fala de gestão, nós estamos falando em qualquer situação, né? Gestão por si só implica em planejamento, em ação, em controle, em avaliação. E isso não é absolutamente diferente para qualquer projeto que se estabeleça, né? Claro. Então, eu vejo muitos jovens se organizando para ter toda essa independência e essa autonomia fora das organizações, né? Bom, haja vista tantas startups que têm ocorrido, né? Um de número fato grande de startups. É claro que algumas dão certo, outras não dão certo. Às vezes tem uma tentativa, tem uma desistência e se começa outra startup, né? E isso tem ocorrido com uma frequência muito grande e nos mostra quando, inclusive, nós visitamos, né, a Nova Abra, o Cubo, né, a Eretz, do Einstein e tantas outras que você encontra lá, na grande maioria, não só, mas na grande maioria, jovens com seus projetos incorporados, né, por esses locais, né? Porque para você
estar nesses locais, obviamente que não é necessário ou não é obrigatório estar nesses lugares, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no Sebrae. O Sebrae tem um projeto fantástico para startup, né? Onde eles formam, né? Essas pessoas ajudam a formar os projetos de startup, né? Eu e Minarelli já estivemos ainda numa formatura, né, de um grupo de startups muito bacana. Então, isso Legal. tem aumentado muito, né, de É. tempos para cá. E nessas incubadoras tem jovens, mas realmente tem gente de todas as idades, de fato. Encontrei pessoas de cabelo branco lá também. Sim, 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 com certeza. Não, e geralmente elas sabem mais o que elas querem, né? A chance delas darem certo é bem maior. Ô, Thelma, já estamos aqui caminhando para os nossos quase 30 minutos de live. Só lembrar que as pessoas que querem mandar perguntas, e eu estou vendo aqui que já tem algumas perguntas que eu vou direcionar para você, podem colocar aqui no chat, que eu vou comentando aqui com a Thelma. E Thelma, uma das perguntas que está aqui da Ana Cláudia é que ela fala em relação à idade que ela tem, né? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço, né? Eu já tenho 52 anos e você vê dificuldade de ingressar em uma nova carreira nessa idade? Não, eu não acho que a idade é impeditivo para ingressar numa nova carreira, se essa carreira for mais independente, né? Uhum. Porque se você estiver vinculando a uma organização como empregada, eu vejo sim dificuldade. Eu não vou dizer nunca que é impossível, de forma alguma, né? Mas eu vejo maior dificuldade. Mas se você projetar, né? Se você tiver um projeto e levar a termo, não importa a idade que você tem, né? Eu tenho uma amiga querida que eu estou vendo aí que está com a câmera aberta, que na maturidade fez uma transformação na carreira dela, né? E hoje está com um projeto, ela foi da sua área de saúde também durante muitos anos, que é a Alice, né? E aí ela transformou e ela está num projeto de vida, né? Num projeto muito bacana que, inclusive, a gente consegue identificar a satisfação dela em relação a essa nova fase, né? E nós estamos aí acima dos 60, né? Mesmo o Felipe, né, que foi meu assessorado, que está presente, o Felipe também, né, já um pouco mais na maturidade, já está com um projeto muito bacana, dentro do conhecimento que ele né, que ele tem, que ele domina, mas num modelo muito diferente, né? Então, tem vários exemplos aí que independe absolutamente da idade, ok? E Thelma, uma outra coisa que a gente sempre conversa, né, e você sempre fala, é essa questão da programação, né? Eu comentei com você que é muito comum a gente ver lá no Saúde em Contexto as pessoas chegando para os nossos workshops e elas falam assim, Camille, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente, esse é um dos motivos pelo qual eu vim aqui no workshop, e na verdade eu quero essa mudança para ontem, mas eu não sei exatamente por onde começar. E você sempre fala para mim, né? Sempre fala para mim uma das coisas que eu aprendi, que é essa questão da programação, né? Da gente se programar. Às vezes a vida dá um empurrão, né? Até como foi o meu caso, eu já sonhava com algumas coisas e a vida me deu um empurrão, né? Então vai a força. Mas se a gente está empregado e está infeliz ou está fazendo alguma coisa que a gente pretende fazer diferente futuramente, a gente pode se programar. O que você diz em relação a essa programação? Eu chamo isso de planejamento, né, Camille? Planejamento é fundamental, e planejamento em diversos aspectos, né? Não é planejar única e exclusivamente o projeto, claro que ele é fundamental,
mais planejamento financeiro, né? As pessoas precisam se planejar financeiramente, ter reservas financeiras para bancar determinadas mudanças que queiram fazer, né? Porque senão o risco pode ser maior. E eu costumo dizer assim, toda pessoa que quer fazer uma mudança, eu digo assim, não tenha pressa, né? Por que não tenha pressa? Porque eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ser ágil. Agilidade é uma coisa, ter pressa é outra. Não tenha pressa. Cumpra todas as etapas para que o teu projeto, tenha sucesso, né? Para que ele atenda à sua expectativa. Sempre na consultoria a gente trabalhou com a questão primeiro do autoconhecimento. Então, eu costumo dizer assim, os nossos olhos estão sempre abertos para fora, né? A nossa vista é sempre para o externo. Eu faço o seguinte, vamos fazer um exercício e nós vamos primeiro olhar para nós mesmos, né? Todas as nossas questões, práticas, objetivas, financeira, de ordem pessoal, de ordem profissional, de competência, né? O autoconhecimento é o primeiro passo, né, dessa trajetória. E depois, dizer o seguinte, muito bem, mas o que é que eu quero mudar? Né? Antes do que o que, eu tenho que responder a pergunta, por que que eu quero fazer a mudança? Né? Por que que eu quero fazer a mudança? Está claro para mim? E o que? Porque quando a gente vai... Algumas pessoas têm já idealizado um determinado projeto. Não, meu caminho é este, né? Mas algumas pessoas abrem um arsenal de várias possibilidades. Então, o que, né, é algo relevante para se pensar, né, dentro da questão do autoconhecimento, né? Então, o que fazer? E tem outra questão bastante relevante também, que é o como fazer, né? Então, as pessoas precisam se debruçar no como fazer. Então, são etapas, eu costumo dizer que isso é um processo. As pessoas, quando a gente fala em mudança, a gente sempre diz assim, as pessoas gostam da mudança. O que as pessoas não costumam gostar é do processo, né? Então, parar para pensar em si próprio, sobre vários aspectos que vão ter interferência, né, nessa nova escolha. Ter clareza do que vai fazer, do porquê vai fazer, né, de todo o respaldo que precisa para isto. E também do como. Aí vem o planejamento. Como que eu planejo todas as etapas, né? Eu tive uma amiga do Sebrae que ela comentava, né, que o Sebrae atende muitas pessoas em empreendedorismo, né? Então, primeiro as pessoas costumam dizer o seguinte, o que está dando certo, né? O que dá dinheiro? Então, isso não significa nada. E também ela dizia assim, olha, existe todo um processo, por exemplo, para uma pessoa empreender, né? Existe a ideia do projeto, uma série, um elenco de atribuições, de atividades, de etapas, até a abertura, né, de de um empreendimento qualquer. O que as pessoas costumam fazer? Tem a ideia e abrem, né? Aí costumam ter alguns desastres à frente, né? Por quê? Porque não planejaram, né? Não agiram de forma a se apropriar dos desafios, de antecipar-se, né, aos desafios que seguramente ocorrerão. Vão acontecer, de fato. Mas tem que aceitar o processo, né? E isso é muito inteligente, né? É importante vivenciar esse processo. É claro que algumas pessoas têm mais agilidade, né? Outra questão que eu julgo bastante importante é a pesquisa. Tem pessoas que fazem pesquisa na superficialidade, né? Precisa aprofundar mais a pesquisa para você avaliar se aquele projeto tem viabilidade ou não, ou se você precisa ajustar as suas expectativas ou ajustar o caminho que antes você estava imaginando ter.
Perfeito. Ô, Thelma, tem uma pergunta aqui do Jober para você, perguntando, na sua opinião, qual é o principal fator que leva um profissional a alcançar sucesso na carreira? Bom, eu acho que não é um único, né? Não, Eu acho que também acho são que não. alguns. Eu acho que são Quais são os alguns. fatores? Eu acho que os fatores, assim, eu acho que tem questões de conhecimento, né? Que eu acho que a pessoa precisa conhecer, né? Avaliar o sentido que aquela mudança, aquele empreendimento tem para você, avaliar como que é o seu networking, né? Como que você transita, né, pelo networking, com seus relacionamentos, determinação, né? E cuidar de tudo aquilo que está implicado no teu projeto. Por quê? Porque quando nós estamos dentro de uma organização, e eu tenho um caminho, por exemplo, de recursos humanos, né? Eu sou uma profissional de RH, eu não tenho preocupação em vender o produto daquela empresa, né? Quando alguém vai para um projeto qualquer, né, ele pode ser um exímio detentor, né, de um conhecimento, mas ele tem que se lembrar de outras competências que serão exigidas dele. E aí ele tem que ter estratégia para providenciar, né, ou se desenvolver, né, se desenvolver, assim como ter parcerias, né? Eu acredito muito em parcerias. Quando eu falo parcerias, eu não estou falando necessariamente em sociedade, né? Mas parcerias, eu acho que funciona muito bem nos dias de hoje, tem funcionado muito bem. Então, eu acho que é um conjunto, né, de fatores que levam as pessoas a terem sucesso, né? E aquilo que eu falei antes, né, tem que acreditar, né? Tem que acreditar e ter pulso firme, vontade para resolver tudo aquilo que vai se apresentar, né? Quando as questões são muito positivas, né, aí costuma ser fácil, né? As questões mais de dificuldade, mais desafiadoras, é que às vezes faz com que as pessoas sofram um pouco nos seus projetos, né? Olha, o Jober concordou com você, viu? Ele botou aqui umas palmas aqui, ele concordou com você. Tem uma questão aqui interessante, até que uma pessoa trouxe aqui para a gente, que está aqui com a gente no evento, falando sobre ir ao mercado, fazer todo um planejamento, ir ao mercado e se frustrar, né? E aí eu sempre brinco, a minha consultoria tem 5 anos, né? E quando eu pensei em abrir essa consultoria, eu virei para a Thelma e falei assim, Thelma, eu não sou uma pessoa vendedora, será que eu vou conseguir vender serviço para alguém, né? E a Thelma virou para mim e falou assim, Camille, você vai vender. Eu falei assim, será que alguém vai comprar? Ela falou assim, vai. Se a gente fizer um bom planejamento, vai dar certo. As pessoas vão comprar de você, Thelma, você tinha toda a razão, as pessoas compram. Agora, uma coisa que é muito interessante, eu queria até compartilhar aqui, é o seguinte, as coisas, elas acontecem, a gente pode fazer um belo planejamento, né, Thelma? Mas as coisas acontecem um pouco diferente do que a gente planejou, e a gente vai se adaptando, né? Tanto é que quando eu sentei para fazer o portfólio inicial, e a Thelma me ajudou nesse processo, e eu pensei o que seria a empresa, o que seria a consultoria, por onde nós começaríamos e o que é que nós venderíamos, e eu tinha na minha mente aquelas coisas que eu não queria vender. Porque eu achava que não era minha expertise, porque eu achava que dava para eu simplesmente comprar no mercado e incorporar no serviço, eu queria vender uma coisa muito estratégica. E aí, o que eu digo para vocês, da minha experiência, hoje eu vendo muita coisa que, aliás, na nossa empresa, uma das coisas que a gente mais vende, que é medical writing,
né, que é escrever os documentos na área da saúde, da pesquisa, da pesquisa clínica, né, da pesquisa em humanos, não era o que a gente pensava em vender. E então a gente se surpreende, porque a gente precisa ir se adequando ao mercado, né? E falo pelo próprio Saúde em Contexto. Quando eu idealizei o Saúde em Contexto, né, que nós estamos agora comemorando esses 3 anos, né? Eu e a Renata, minha sócia, que está aqui com a gente, nós queríamos vender livros. E eu digo para vocês, nós não vendemos os livros, nós vendemos outras coisas, mas os livros estão aí. Então, assim, a gente tem que ter uma certa fluidez. Lógico que você tem que, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho que você tem que estar fiel aos seus princípios, às suas idealizações, ao seu planejamento, mas você tem que ter uma certa fluidez, porque às vezes o que você quer vender não é o que o mercado quer comprar, e às vezes o que o mercado quer comprar não é o que você mais quer vender, mas você é bom, né? E você pode vender aquilo, né? Você pode se especializar e vender aquilo. Camille, Olá. Acho que a Renata estava querendo falar aqui alguma coisa. Renata, entra aí para contar para a gente, para dividir o que você queria comentar. vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Agora sim, é porque eu não estou conseguindo ver o vídeo, acabou, sei lá, a internet não está muito boa. Não, o que eu ia falar é justamente isso, Camille, que acho que a gente precisa ter aquela flexibilidade, jogo de cintura e se adaptar conforme as mudanças, que às vezes a gente planeja uma coisa e no final dá outra, mas a outra também é legal, também dá satisfação. E às vezes a gente nem planejou tanto antes, era só isso mesmo. E antes eu tinha comentado assim que a Thelma estava falando da motivação e tudo mais, que a gente precisa de planejamento e tudo, ou às vezes o empurrão de uma amiga também ajuda, né, Camille? Então, são as parcerias. Também... Isso, exatamente. São as parcerias. A Thelma comentou das parcerias e você sabe, Thelma, coincidentemente, a gente sempre, obviamente, precisa estar de olho na concorrência, né, e observando os movimentos do mercado, mas eu acho que tem muitos concorrentes nossos que não se desenvolvem porque eles têm dificuldade de construir parcerias. E não é a parceria de você ser sócio da pessoa, né? Como é a parceria minha com o Jober, né? Nós somos empresas associadas que estão... Como é a minha parceria com você, né? E com várias pessoas que estão aqui hoje conosco, que são grandes parceiros nossos, né? Não precisa ser um associado tão próximo, formal, né? Mas são parceiros de trabalho, né? Que estamos aí sempre juntos e você estar disponível para ajudar as pessoas faz toda a diferença, de fato. Quando você comentou isto, Camille, eu pensei exatamente no que a Renata comentou, né? É claro que você tem um mote do teu projeto, né? E você tem produtos ou serviços, né? Que você tem um elenco que você opta, né? E coloca aí no mercado. Então, a flexibilidade é muito relevante, porque no planejamento você pode imaginar que algo vai acontecer de forma como planejado e não obrigatoriamente. E uma outra questão também que me chama a atenção é estar sempre atento às necessidades que o mercado possui, né? Então, e sempre quando a pessoa identificar essas necessidades e chegar antes, né, possivelmente ela possa ter sucesso nisso, né? Mas tem que estar sempre de olho, né, na mudança do mercado, tanto nos seus projetos individuais, nos seus projetos independentes, quanto das pessoas que têm carreiras, né?
precisam estar atentos ao mercado, né? O que o mercado está solicitando? Qual que é a necessidade? Né? O que ele valoriza? Né? E na medida que a gente reconhece isso, e para reconhecer tem que estar de olho, né? Claro. Olhando na direção, não pode estar olhando em direção oposta, porque senão vem outra pessoa, enxerga e ultrapassa, né? Claro. E vocês se moldando, né? Certamente. O Jobé colocou aqui um comentário que o bom vendedor não é aquele que tem apenas um produto, mas aquele que sabe adaptar o seu produto à necessidade do cliente e do mercado. Sim. É bem isso aí, o conhecimento está aqui, né? A gente precisa ir se moldando, né? Adaptando mesmo, E porque o mercado vai sim, mudando, né? vai. E aí, nesse aspecto, o profissional mais maduro, ele costuma ter mais agilidade até que o jovem nesse sentido. Sim. Com certeza, com certeza. Pessoal, nós temos aí mais 10 minutinhos de bate-papo com a Thelma, a hora passa voando. Quem quiser mandar aí também perguntas para a Thelma, eu compartilhei aqui mais uma vez com vocês a enquetezinha, são 3 perguntas, aqueles que quiserem responder, a gente quer saber sobre o momento de vocês. A Ângela também está comentando aqui, sem dúvida entender a necessidade, enxergar a necessidade atrás da necessidade, de fato, de fato. Isso é muito importante. Bom, Thelma, se o pessoal não vai mandar mais perguntas, eu ainda tenho a minha lista aqui. Você acha, agora falando um pouco sobre esse momento que nós vivemos da pandemia, né? Esse momento angustiante que nós vivemos, né? Você acha que momentos difíceis como esse que nós estamos vivenciando levam as pessoas a refletir mais sobre a sua satisfação no trabalho e o seu momento? O que você acha? Qual a sua experiência? Eu acho que as pessoas estão com um pouquinho mais, inclusive, de tempo, viu? Só o fato de economizar o ir e vir, né? Porque muitas pessoas estão trabalhando ainda em home office, né? Isso já é um grande ganho, né? E tem que usar desse tempo de maneira bastante positiva e produtiva, né? Eu percebo, sim, que as pessoas estão mais atentas, né? A si próprios, com avaliações um pouco mais criteriosa, né, em relação às suas carreiras. É claro que quando a gente generaliza fica complexo, porque tem pessoas que pensam dessa forma e pessoas que não pensam, né? Mas eu percebo de uma forma geral que tem isso como benefício, né? Das pessoas conhecerem um novo modo de trabalhar, né? Reconhecer que pode ser feito o trabalho de forma diferente, né? Então, a vida aí nos deu um empurrão para novas reflexões, né? Para se estudar um pouco mais, se aprofundar, né? Eu, aliás, estou num momento de muita leitura ultimamente, né? Tenho mais do que ler, tenho estudado, né? Isso tem me dado muita satisfação, né? Eu penso sim, eu penso que as pessoas estão aí com algumas reflexões importantes em relação à vida como um todo, né? Do que às vezes, será que a gente precisa ter tudo, né? O que efetivamente a gente tem? Por exemplo, hoje, os nossos carros, né? Ficam muito mais na garagem do que na rua, né? Então, às vezes, não só pensar nas questões materiais, né? Mas em outras questões também relevantes da vida, né? Que podem nos trazer mais felicidade, mais proximidade. A pandemia escancarou, né, uma desigualdade tremenda no nosso país, né?
Não que nós não soubéssemos, claro que nós sabíamos de tudo isso, né? Mas ela escancarou. Então, nós estamos vendo muito de perto, muito frequente. Então, isso, né, eu acho que é produtivo se as pessoas pararem um pouco para pensar, né? Para refletir nas suas vidas, na vida como uma forma geral, não só na questão do trabalho, né? E Thelma, nós estamos aí caminhando para os nossos quase 5 minutos finais. Algumas mensagens aí que você gostaria de deixar para as pessoas que estão vivenciando a transição de carreira, ou porque estão desempregadas, ou porque estão infelizes no trabalho, ou porque estão refletindo sobre uma transição aí futura. Quais recomendações e orientações você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para refletir sobre algo que eu julgo bastante importante, né? Muitas pessoas querem ser empregadas, né, por toda a vida. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco, a palavra também é muito parecida, mas eu penso que as pessoas precisam estar empregáveis para a vida toda, né? Isso é o conceito da empregabilidade, né? Então, empregável para a vida toda é você ter uma série de providências, né, que você pode começar a tomar logo, se não tomou, para que você tenha mais facilidade em transitar, né? E que, às vezes, a decisão pode ser, inclusive, sua, não precisa obrigatoriamente ser da organização, caso uma pessoa ainda esteja vinculada, né? Então, eu acho que isso é bastante relevante. E, nesse empregável, né, tem um conceito de carreira, que é o Carreira Sem Fronteiras, né, que mais do que nunca hoje, né, a Carreira Sem Fronteiras é algo que absolutamente se aplica para o mundo que nós estamos vivendo. E as pessoas, não obrigatoriamente, elas estarem vinculadas a uma única organização, né? Ela construir um patrimônio, né, de relacionamento, de conhecimento, que faça com que essas pessoas possam galgar outros ambientes, outras possibilidades, né? Por quê? Porque não tem emprego para todo mundo, né? Não tem mesmo, né? A gente precisa buscar uma independência maior. Então, vale a pena estudar um pouco mais sobre isso e ir se preparando. Para aqueles que ainda estão vinculados a uma organização, cabe a você, bom, sempre cabe à pessoa, né? No mundo adulto, ninguém faz por nós, somos nós que temos que providenciar. Mas se você está vinculado a uma organização, né, e tem um pouco mais de tempo, vale a pena para você ir se apropriando disso. Quem não está, né, e que precisa, com mais agilidade, constituir o seu projeto, aí precisa efetivamente de maior velocidade, né? Mas tudo tem solução, né? Eu acredito nisso. Tem solução, mas você precisa abraçar o teu projeto, né? É você que tem que estar nele. É isso. Excelente. Você sabe, Thelma, bom, eu já comentei aqui que há 5 anos eu deixei de ser CLT e me aventurei pelo mundo do trabalho, da consultoria, né? E vira e mexe, as pessoas chegam para mim e falam: Camille, você gostaria de participar de um processo? Eu falo assim: de jeito nenhum. Mas eu conheço muitas pessoas, viu, que também transitaram e dizem assim: não mais, né? Não mais, eu volto porque eu criei uma independência, um projeto que me satisfaz.
tanto na questão de conhecimento, na questão financeira também. As pessoas, às vezes, estão muito vinculadas, né? Ainda tem uma questão muito da previsibilidade, né? Exato. Do salário, dos benefícios, ainda isso é muito arraigado nas pessoas, né? Mas é possível, né, ganhar dinheiro, né, fazendo de maneira diferente. É possível sustentar uma família, né? Então, eu tenho vários amigos, vários colegas que transitam e hoje não tem mais sequer motivação para participar de um processo seletivo numa organização, né? O Jobeck também faz essa parte de hunting, né? Ele está aqui justamente comentando que hoje boa parte das posições que ele trabalha são profissionais que querem atuar como pessoa jurídica, né? Não tem a expectativa de ter um cargo CLT, até porque o fato de você ser PJ, isso te dá uma certa fluidez, né? Para que você também possa ter aí alguns parceiros de trabalho, né? Tem uma maior flexibilidade. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, né? A flexibilidade, né? A gente chama da carreira sem fronteiras, né? Isso acontece muito na área de tecnologia já há algum tempo, né? Onde você domina um determinado assunto, você pode ser prestador de serviço para várias empresas e não exclusivamente para uma só, né? E tomar você decisões, né? Que tipo de trabalho você quer fazer, né? E para quem você quer fazer. E tudo mais que está implicado aí, né? Que legal, Thelma. Puxa, olha, 1 minuto para as 20 horas. Nossa hora passou voando. O bate-papo com você é sempre muito agradável. Nós vamos ter que repetir, porque assim não vai dar. Então, Thelma, vejo que não tem aqui mais nenhuma grande pergunta. Eu queria agradecer muitíssimo a você por estar aqui nessa sua primeira live, mas com tranquilidade, né? E agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente aí nessa hora, foi muito bacana. E, bom, fiquei com vontade da gente fazer isso mais vezes, né? Então, muito obrigada, Thelma, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Essa live está sendo gravada e a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do YouTube do Saúde em Contexto para quem quiser rever, compartilhar com um colega ou algo assim. Então, Thelma, um abraço para você, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa 1 hora e uma ótima semana e um trabalho muito produtivo e que traga muita felicidade para todos vocês. Um abraço, boa noite. Boa noite, Thelma. Obrigada pelo tempo de vocês. Tchau. Boa noite, Thelma e Camille, parabéns.